Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Em nosso último vídeo, irmãos, a verdade, a origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, o Salvador de todos os homens. Nós vimos aquele episódio em que Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, dando alegria e paz, segurança para aquela mulher, porque era para isso que o reino de Deus era chegado, para dar segurança, para dar paz, para dar conforto. Esse, irmãos, é o reino de Deus, o reino dos céus. É o que liberta, é o que levanta paralítico, é o que cura o doente, né? Esse é o reino dos céus, é o que dá, certo? É o que ajuda aquele que não tem, aquele que se compadece, aquele que exerce. Esse é o reino dos céus. Não pense que é outra coisa não, não pense que é ouro, prata, soldado, exército, não. O reino dos céus é isso, libertar a vida humana, suprir as suas necessidades espirituais e materiais também. Esse é o reino dos céus. Então, quando antes havia duas multidões, como nós vimos, a primeira multidão era da morte, que era o caixão, o jovem que estava morto, e a segunda era de Jesus Cristo, com a multidão, milagres, curas, maravilhas. No final, só havia uma grande multidão que era de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ressuscitou o filho da viúva de Naim, dando alegria a todos e formou uma só multidão, glorificando a Deus e dizendo: um grande profeta se levantou no meio de nós e Deus abençoou o seu povo. Então, com isso, nós ficamos no nosso último estudo sobre a origem dos ensinamentos de Jesus Cristo. E hoje, irmãos, nós vamos tratar de mais um assunto polêmico, porque é religioso. O assunto envolve religião. Porque assim que essas notícias da ressurreição do filho da viúva de Naim se espalham pelas cidades circunvizinhas da cidade de Naim, pelas aldeias por todo canto, um fariseu religioso, seguidor da lei de Moisés, né? Ali um dos líderes religiosos, né? O que impõe a religião, certo? Chamado Simão, convida Jesus para um jantar em sua casa. A gente não sabe mais ou menos se esse convite de Simão era para testar Jesus, se ele realmente ficou também comovido com o tipo de ensinamento de Jesus que era diferente dele mesmo, dos próprios religiosos. O certo é que Simão convidou Jesus para um jantar em sua casa. Era um convite, irmãos, de mestre para mestre, porque mesmo os religiosos, odiando e não gostando de Jesus Cristo, eles consideravam Jesus Cristo mestre. Por isso ele convidou. Com ele, na casa de Simão, ele era uma pessoa importante entre os líderes, ia ter muitos líderes fariseus, saduceus, sacerdotes até lá, para estar lá para ver o que é que Jesus ia falar, o que é que Jesus ia dizer. Só que ele tinha que ter um problema também. Ele tinha que acomodar a grande multidão que seguia Jesus Cristo. A multidão não soltava Jesus Cristo. Então a multidão chegou lá, na casa de Simão, no dia do jantar. Estava lá. Jesus chega lá, senta-se à mesa com Simão para jantar, certo? E a grande multidão também chega e está lá todo o clero religioso reunido lá, todo mundo para testar Jesus Cristo. Só que as notícias de que Jesus Cristo estaria na casa de Simão, o fariseu, o líder religioso, espalhou-se por aquela cidade. E uma mulher, quem sabe, a Bíblia chama de pecadora, nós podemos até dizer uma prostituta, fala que Jesus, escuta que Jesus ia estar lá na casa de Simão. Naquela época, irmãos, eu acho que essa mulher tinha um bom dinheiro guardado. Devia ser da prostituição que ela fazia, um bom dinheiro guardado. Mas ela já deve ter ouvido as palavras do Senhor Jesus, que estava comovida com aquilo. Sabe o que foi que ela resolveu? Comprou um vaso de alabastro, o perfume mais caro da época. Ela gastou muito dinheiro, certo? Para comprar este vaso de alabastro, que segundo estudiosos custavam 300 dinheiros ou dinários. Na época era moeda romana. E ela vai com esse vaso de alabastro, vai até, ela rompe, irmãos, duas barreiras muito grandes, certo? Primeiro, que ela era prostituta, não podia nem andar pelas ruas, era proibido.
Segundo, que ela ia na casa de um homem religioso, seguidor da lei de Moisés, separado para eles, né? Era pecado grave, qualquer normal, qualquer estrangeiro, ou até mesmo uma pecadora, entrar na casa de um homem religioso. E segundo, que dentro da casa só havia homens, uma mulher não podia entrar, de jeito nenhum. Eram homens que estavam ali reunidos, mulher não podia entrar. E ela vai, irmãos, com um vaso de alabastro caríssimo, entra dentro da casa de Simão, se ajoelha nos pés de Jesus Cristo. Começa a chorar nos pés de Jesus Cristo, molhar os pés dele com suas lágrimas que escorria, pegou seus cabelos e enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, depois pegou um vaso de alabastro, perfume caríssimo, e derramou nos pés de Jesus Cristo e beijava os pés de Jesus Cristo constantemente. Era o ato de perdão, era o ato de misericórdia, era o ato de dizer: Senhor, me socorra. Somente chorando, somente chorando. Simão, o que convidou Jesus Cristo, o fariseu, quando viu a mulher pecadora nos pés de Jesus Cristo, disse em seu pensamento, não disse a ninguém, ele disse em seu pensamento: se este homem realmente fosse um profeta, ele saberia que esta mulher é uma pecadora ou uma prostituta e não deixaria nem a chegar perto dele. Quem dirá tocar nele? Era um pecado grave para eles, para os religiosos. Só que Jesus Cristo, irmãos, era diferente, como nós dizemos. O fato dele ser diferente foi o fato que ele fez de mesmo criticar os fariseus, criticar os saduceus, criticar os religiosos da época duramente, viu? Ele aceitava o convite do fariseu Simão. Porque se alguém o convidasse, irmão, fosse prostituta, fosse drogado, fosse religioso, fosse qualquer um, ele ia. Se é para falar para religioso que fora do caminho de Deus, ele fala. Se é para falar com um drogado, ele fala. Se é para falar com um prostituta, ele fala. Se é para falar... Não tem isso com Jesus Cristo. Jesus Cristo é diferente, vai a tudo e a todos, sem discriminação. Por isso que ele aceitou também o convite do fariseu Simão, religioso, hipócrita. Mas ele aceitou, estava lá para conversar com todos eles, aceitou jantar na casa dele. Da mesma forma que ele aceita também o convite do pecador, do publicano, que convidou ele para sua casa, e ele foi também para casa. Jesus vai para qualquer lugar que o convidem, irmãos, para falar de Deus, para falar a vontade de Deus, qualquer lugar, irmãos, não pode haver discriminação. Simão disse isso em pensamento. Se Jesus fosse profeta, ele saberia que aquela mulher era pecadora. E Jesus, como conhece o coração dos homens, conhece o pensamento dos homens também, o que é que Jesus faz com essa notícia de Simão? E Jesus disse: olha, Simão, vou te fazer uma pergunta. Um certo homem tinha duas pessoas que lhe deviam dinheiro. Um lhe devia 500 dinheiros e outra pessoa lhe devia 50 dinheiro. Como nenhum dos dois homens tinha como pagar a dívida, aquele homem foi e perdoou as dívidas dos dois na mesma hora. A quem você acha, Simão, que amou mais o homem que perdoou a dívida? Aquele que tinha o débito de 500 dinheiro ou aquele que tinha o débito de 50 dinheiro? Irmãos, não foi muito difícil para Simão responder esta pergunta. Por quê? Porque Simão diz logo a Jesus Cristo: eu creio, mestre Senhor, que aquele que amou mais o Senhor que perdoou a dívida foi aquele que tinha o débito de 500 dinheiro, que era muito mais a dívida do que o de 50. O que tinha de 500 dinheiro foi muito mais favorecido, então ele perdoou mais, e ele amou mais o que perdoou a dívida. Jesus Cristo disse: disseste bem, Simão, realmente isto é verdade. Neste momento, Jesus Cristo olha para a mulher pecadora, aponta para ela e diz a Simão, o religioso, assim: estás vendo esta mulher, Simão? Ela é como o homem que estava devendo a mim 500 dinheiro. Ela é muito mais pecadora do que tu, pois ela é prostituta e você é religioso e tenta seguir a lei de Moisés. Já você, Simão,
representa o homem que devia 50 dinheiro. Veja, Senhor, que eu entrei na tua casa, fui convidado por você, entrei na tua casa e não me deste uma bacia com água para lavar os pés, que é o costume para os convidados. Todo aquele que convida, Simão, deixa uma bacia com água para que se lave os pés. Você não fez isso comigo. Para lavar os pés, que é o costume dos convidados. Mas esta mulher molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Está vendo, Simão, a diferença? Você, Simão, não me saudou com o ósculo santo, que é o beijo na bochecha, como é o costume para todo aquele que é convidado a um local. É o cumprimento para o local. Você não fez isso comigo, Simão. Você é o que representa 50 dinheiros. Essa mulher é o que representa 500 dinheiros. Mas ela, até agora, não para de beijar os meus pés. E enxugar com seus cabelos. Você, Simão, quando eu cheguei aqui, não me ungiu com óleo, que é o costume para todos os convidados quando é convidado para uma casa. Quando chega, o anfitrião, que é você, unge com óleo para dar honra ao convidado. Mas você não fez isso. Mas esta mulher ungiu os meus pés com um alabastro, com esse perfume caro. Por isso eu digo que os muitos pecados delas estão perdoados, Simão, porque ela amou muito mais do que você. A dívida dela comigo era maior que a sua, porque aquele que mais é perdoado, mais ele ama, mas aquele que pouco é perdoado, pouco se ama. Jesus Cristo de Nazaré, é verdade ou não é, irmãos? Jesus usou Simão, fariseu, e a mulher como exemplo. Quando uma pessoa está no mundo acabada, arrasada nas drogas, quando não tem mais nada, certo? Quando não tem mais nada a perder, totalmente abandonada pela sociedade, pela família, por todos, sem nenhuma perspectiva de vida. E de repente ela ouve a palavra da pregação e aceita Jesus Cristo como Salvador e decide segui-lo. O que é que acontece? Uma transformação na vida daquela pessoa. Ela vai produzir muito mais para o Evangelho, para o Senhor Jesus Cristo, do que quem? Do que aquele que nasceu com pais já seguidores de Jesus Cristo. Ele já cresceu recebendo aquilo de bom. Ele não estava na perdição, certo? Ele nasceu e cresceu dentro do ensino religioso, dentro do templo, digamos, dentro da denominação. Ele sempre foi evangélico. Ele nunca passou pelo mal, a tribulação e a destruição que há no mundo. Jesus Cristo disse que essa pessoa, em comparação àquele que veio do mundo, que passou as piores misérias, ele ama menos, ele trabalha menos. O outro que vingou dá a sua vida por completo. Por quê? Porque ele já estava no fim. E Jesus Cristo resgatou ele. O que é que ele faz? Dá toda a sua vida pelo Evangelho e pelo Senhor Jesus Cristo. Ele trabalha muito mais, ele produz muito mais, ele ama muito mais. É uma verdade, irmão. Isso não é fantasia, não. Isso não é conto da carochinha, não. Isso é realidade do Senhor Jesus Cristo. É assim que acontece. Então, irmãos, depois disso, o Senhor Jesus Cristo se volta para a mulher e diz: mulher, a ti eu te digo, todos os teus pecados estão perdoados. Vai em paz. Neste momento, todo o clero religioso que estava ali, ao lado de Simão, né, na casa de Simão, o fariseu, disse: quem é este que até pecados perdoa? Jesus Cristo vê isso, volta-se para a mulher de novo e diz: a tua fé te salvou, vai em paz. Irmãos, a segurança de uma pessoa conseguir andar, viver, superar todas as tribulações da vida que Jesus Cristo disse que vai passar, todas as dificuldades. A segurança é a certeza do que seus pecados estão perdoados. É não fazer um trabalho em vão. É não trabalhar em vão. Você, para a sua religião, seu modo de viver,
Veja-se primeiro Jesus Cristo está com você, os seus pecados estão perdoados. Isto é evidente, irmão, para você continuar a jornada. Porque se essa coisa não acontecer, se você não tiver certeza que em Jesus Cristo você tem salvação, não adianta tudo que você está fazendo, não adianta todas as obras que você está fazendo, está tudo sendo em vão, está sendo trabalho de tolo. Primeiro tenha certeza disso, de estar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de estar na salvação com Ele. Então pode entregar sua vida de corpo e alma a Ele e fazer toda a obra dele, a obra do Evangelho, viu? Do que Jesus ensina, certo? Obra religiosa das denominações ou das religiões tem que estar dentro do Evangelho, do ensinamento. Se não tiver, irmão, eu aconselho que você não faça, porque é trabalho em vão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que a graça do Senhor nosso Deus, que o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador, a comunhão do seu Santo Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. Amém.